Meus queridos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Hoje vamos concluir a nossa série de estudos nas parábolas do reino. Mateus capítulo 13, os versos 51 e 52. Jesus, então, na conclusão do seu sermão, onde ele proferiu todas essas outras parábolas, 7 parábolas, ele encerra assim, então: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos a tua graça, pedimos o teu favor, ó Deus, a ação do teu Santo Espírito nas nossas mentes e corações, nesse tempo de exposição da tua palavra. Possamos compreendê-la de fato, como também aplicá-la às nossas vidas. Faz assim, ó Deus, para a nossa edificação, para a glória do teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, esses 2 versos, eles estão cheios, repletos de verdades espirituais, mas verdades espirituais muito práticas, pois a palavra de Deus, ela é de fato muito prática. A palavra de Deus, queridos, não é algo apenas que nós vamos ou somos instruídos em algo, apenas para ficarmos sabendo de algumas coisas, para termos notícias a respeito disso ou de aquilo, outro. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade espiritual e prática para as nossas vidas. E se nós somos verdadeiramente cristãos e fazemos parte desse reino, o reino que nós temos estudado, especialmente nestas parábolas de Jesus, se nós somos, portanto, verdadeiramente cristãos, essas verdades espirituais, elas farão uma grande diferença prática nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, nas nossas prioridades, nas nossas atitudes. Esses versos, portanto, e especialmente o 51, essa pergunta que Jesus faz, vão nos levar a alguns pensamentos, a algumas reflexões, a algumas análises, avaliações que nós precisamos fazer. Aqui, Jesus, então, faz uma pergunta àqueles discípulos, aqueles a quem ele trouxe agora mais perto de si, a quem ele conta algumas das suas parábolas. Mas ele conta para eles uma pequenina história que está descrita aqui no versículo 52. Mas o desejo, a intenção, o objetivo de Cristo é nos ensinar aqueles discípulos, ensinar a nós, por que é ou para que eles foram chamados. Qual é a missão daqueles discípulos? Jesus tem o desejo, com esta pergunta que faz no versículo 51, é que eles compreendam claramente o que significa, de fato, fazer parte do reino de Deus. O que significa professar a mensagem desse reino. Já que eles entenderam a natureza desse reino que Jesus acabou de pregar para eles. Da mesma maneira nós. Não é diferente para nós. Creio, queridos, que esses 2 versos nos levam a fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, devemos acolher a verdade sobre o reino de Jesus, sobre o reino que Jesus acabou de ensinar nessas parábolas. Devemos acolher a verdade, não apenas ouvirmos com os ouvidos naturais.
Mas além de acolhermos essa verdade no nosso coração, nós devemos aplicar essa verdade nas nossas próprias vidas, nos nossos corações, nas nossas mentes. Devemos praticar a verdade ensinada por Cristo, especialmente nesse tema, especialmente nessas questões que Jesus coloca para nós aqui. Jesus não quer, queridos, que nós apenas estejamos interessados nas parábolas, em ouvirmos essas histórias tão muito bem contadas por Ele. Ele não quer que nós sejamos apenas mais inteligentes, mais conhecedores de algum assunto que essas parábolas tratam. O que de fato Jesus quer, que essas parábolas mudem a maneira como nós pensamos o reino de Deus, como nós consideramos o reino de Deus, do qual nós fazemos parte. Que nós entendamos mais profundamente o que é o reino de Deus e quem somos nós, súditos desse rei, e que participamos desse reino. Quem somos nós, de fato? O que é esse reino? Na verdade, Jesus quer ainda mais, algo mais profundo. Ele quer, de fato, que esse ensino a respeito dessas parábolas transformem a maneira como nós vivemos, sendo parte deste reino. Jesus não quer, como disse, apenas transmitir alguma informação útil para nós aqui. Ele quer que essa verdade, de fato, transforme os nossos corações, as nossas vidas. É por isso que ele faz essa pergunta. Vocês entenderam todas essas coisas? Se nós olharmos um pouco desde o início deste capítulo, quando Jesus começa então a explicar, a falar, a ensinar através das parábolas, por 2 vezes pelo menos, ele é interrogado pelos seus discípulos, não é? Perguntando assim para ele, Senhor, explica-nos essa parábola. Por 2 vezes ele faz isso. Jesus conta a parábola, eles não entendem, eles chamam Jesus e dizem, explique para nós. Por isso, no final do seu sermão, então, Jesus, junto com eles, a sós agora com eles, diz, vocês entenderam todas essas coisas? Vocês entenderam todos os aspectos do reino que eu acabei de ensinar para vocês? Vocês compreenderam? E eles responderam, sim. Jesus, na verdade, com essa pergunta, está conduzindo aqueles discípulos na direção de que eles devem aplicar essa verdade nas suas próprias vidas. E não apenas deixar essa mensagem, essa instrução, o que Jesus acabou de falar, apenas nas suas mentes, mas que eles apliquem isso na mente, no coração, na vida deles. Mas também há mais uma coisa que esse texto deseja transmitir para nós. O que Jesus deseja ensinar para eles, desejou para eles e deseja para nós. Essa palavra é dita para nos ajudar a compreendermos a natureza da pregação verdadeiramente cristã. E a natureza da verdadeira doutrina cristã. E o relacionamento que essa doutrina, que essa pregação tem com o Antigo Testamento também. A pregação de Jesus, e o apóstolo Paulo compreendeu isso muito bem também, deve se referir, deve conter, deve constar todo o conselho de Deus. Toda a palavra de Deus deve ser pregada. Toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, deve ser trazido para o povo. É por isso que Jesus vai falar no versículo 52, a respeito do escriba do reino, que tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Coisas antigas e as coisas atuais, as coisas novas. Jesus mostra, então, que há uma diferença entre os escribas de Israel, que ensinavam a lei e as tradições segundo a sua cabeça, as suas cabeças, as suas mentes, e a diferença com os novos discípulos. E ele os chama de escribas. Mas eles devem ensinar o Antigo Testamento corretamente, e não da maneira como esses escribas e fariseus antigos, eles pregavam. Porque a mensagem do reino de Deus, ela somente estará completa quando todo o conselho de Deus for, de fato, ensinado, pregado, o Antigo e o Novo
Testamento. Assim, as duas coisas. Nós devemos olhar para esse texto e creio que podemos compreender, devemos compreender. A verdade ensinada nas parábolas devem ser abraçadas por nós, não apenas na nossa mente, no nosso coração, mas ela deve ser compartilhada. E nós devemos ter uma verdadeira compreensão da pregação cristã. As duas coisas estão neste texto, e nós vamos olhar um pouquinho mais de perto cada um desses dois assuntos. Com relação ao entendimento, portanto, a compreensão que devemos ter, a pergunta que Jesus faz àqueles seus discípulos: vocês compreenderam o que eu disse? Portanto, queridos, a primeira coisa que nós devemos notar nesses versos é a pergunta com a qual Jesus conclui o seu sermão com estas 7 parábolas. E eles respondem com apenas um sim. Uma pequena pergunta, mas uma pergunta profunda. Eles respondem com apenas um sim. Curtíssimo sim. Queridos, é assim que nós devemos também nos esforçar para compreendermos, para entendermos o que a palavra de Deus quer dizer para nós. Em primeiro lugar, nós devemos entender que a palavra de Deus não é apenas para ser ouvida com os ouvidos naturais. A palavra de Deus não pode ser ouvida apenas para despertar o nosso interesse a respeito de um assunto ou de outro. A palavra de Deus não pode ser ouvida apenas para despertar a nossa curiosidade. A palavra de Deus não deve ser pregada, obviamente, mas não deve ser ouvida por nós apenas para nos entreter. Se vocês se lembram, o apóstolo Paulo foi lá em Atenas, está registrado em Atos capítulo 17. E ele está conversando com um grupo de pessoas, falando algumas coisas, alguém que está próximo ouve o que Paulo está falando. E aí chamam a Paulo. E aí então ele assume o púlpito lá no Areópago, o lugar de destaque, o lugar onde poderiam ouvi-lo melhor todos aqueles filósofos. E ele então começa a falar aquilo que estava falando reservadamente, ele começa a falar publicamente. E começa a descrever então, falar a respeito do reino de Deus. Chega num ponto onde ele vai tratar da ressurreição de Cristo, onde ele cita a ressurreição. E aí já imediatamente mandam ele parar. Mas se você observar bem naquele texto, você vai ver que aqueles filósofos estavam querendo saber de fato as últimas novidades. O que é que Paulo está falando que eles não conheciam, que eles não sabiam? Eles nunca tinham ouvido falar, eles estavam interessados nessa novidade. A palavra de Deus não deve ser recebida por nós dessa maneira. Qual é a novidade? Para nos entreter. Nós não devemos ir à palavra de Deus com este pensamento, com este desejo. A pergunta que Jesus faz aqui tem a intenção de levar os seus discípulos a compreenderem de fato as implicações práticas do que ele acabou de ensinar. E pela resposta que os discípulos deram, nós sabemos que eles estavam interessados nessas coisas. Sabemos que alguns deles tinham, de fato, uma noção mais acurada do que Jesus estava falando. Pela resposta que eles deram, esse simples sim, eles entenderam muitas coisas que Jesus acabara de ensinar para eles nessas parábolas. Mas eu volto a repetir, queridos, Jesus não quer apenas mudar a mente daqueles discípulos. Ele quer mudar a vida deles. Ele quer que eles mudem a maneira de como eles veem o reino, como eles vivem no reino. O apóstolo Paulo vai dizer para nós: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas do reino. Viver as coisas do reino.
Um comentarista bíblico chamado William Hendrickson, ele diz assim: por meio de sua pergunta, Jesus dá aos discípulos a oportunidade de pedirem mais informações sobre o reino. Caso haja assuntos que não são claros para eles, sua resposta sim implica que, como eles veem, sua percepção foi imensamente aprofundada. Respondendo sim, os discípulos não estão dizendo que entenderam tudo o que Jesus disse e todas as suas implicações, mas eles estão dizendo isso: Senhor, sim, temos uma visão incomparavelmente mais profunda de como é o seu reino agora do que tínhamos antes. E quanto a nós? Nós temos recebido a mensagem? Nós entendemos que o que nós pensávamos o que era o reino é muito diferente do que o Senhor está nos dizendo agora, nessas parábolas, do que de fato o seu reino é e será? Os discípulos disseram que receberam a mensagem, que a entenderam, e nós? A pergunta de Jesus é de fato uma provocação. Está conduzindo aqueles discípulos a pensarem, a avaliarem o que eles ouviram da mensagem. Jesus está aplicando a verdade dessas parábolas aos corações daqueles discípulos por meio de uma pergunta. Vai levá-los à meditação. E eles fazem isso. Eles dizem que sim. Eles viram a implicação de tudo o que Jesus falou a respeito do reino. Eles compreenderam que agora eles vão, de uma maneira diferente, proclamar o reino. Agora eles compreenderam muito mais do que antes. Agora eles compreenderam que fazem parte desse reino, muito melhor do que compreendiam antes. Jesus quer que, de fato, eles pensem sobre o que eles acabaram de ouvir, sobre o que foi ensinado para eles. Jesus está fazendo isso de uma forma pastoral e de uma forma prática, ele aplica isso para os seus seguidores. E essa, naturalmente, é a alma da pregação. Queridos, nós não podemos esperar que o pregador, o pastor, quem quer que seja, diga tudo a respeito de um texto da palavra. E que nós, portanto, que nos assentamos nos bancos e ouvimos, ficamos ali tranquilamente, ouvimos o que foi dito e pronto, e fica nisso. A palavra de Deus é nos dada para que nós meditemos, para que nós desenvolvamos, para que nós, de fato, remoamos aquela palavra. Para que no poder do Espírito Santo de Deus, sendo a palavra pregada, a nossa mente, o nosso coração cresça, desenvolva, de uma forma tal que isso deixe a nossa mente, o nosso coração e saia pela nossa boca, pelos nossos atos. Algo que mudou a nossa vida, algo que mudou a nossa atitude. O pastor falou isso, aquilo, o pregador falou isso, aquilo, mas isso tem essa implicação, aquela outra, o pastor não falou. Mas você pensou, você avaliou, você analisou. O Espírito Santo de Deus age em nós, na nossa mente e no coração. Ele nos dá a inteligência. Portanto, devemos usá-la. Um pregador antigo, John Riley, diz o seguinte: um sermão sem questionamento é como uma carta postada sem endereço. Pode estar bem escrita, pode estar datada corretamente, pode estar devidamente assinada, mas é inútil, porque nunca chegará ao seu destino. É uma linda carta, mas não tem endereço nela. Queridos, você e eu podemos ouvir os mais lindos e mais belos e elaborados sermões da história. Se nós não pensamos sobre ele, se nós não meditamos sobre ele,
se nós não perguntamos, como Jesus perguntou aos discípulos, você entendeu isso que foi dito? Nós entendemos o que foi dito? Entendemos o que foi pregado? Nós nos esforçamos para compreender o que está sendo dito? E mais, nós nos esforçamos para compreender o que tem sido pregado com o objetivo claro, profundo, de aplicarmos isso nas nossas vidas? De obedecermos, sendo uma ordem? De acolhermos aquilo para a nossa própria vida? Algo que de fato vem transformar a nossa vida? Nós, quando nos assentamos na igreja para ouvirmos um sermão, nós temos esse desejo? De meditar na palavra de Deus e de praticá-la, porque nos edificou, porque mudou a nossa vida, porque mudou a maneira de vermos as coisas e também de aplicá-la na vida de outros, proclamar essa mesma palavra. Assim, é um sermão sem aplicação. É como uma carta sem endereço. Ela não vai chegar. Por que aplicar a verdade? Por que meditar na verdade? Por que pensar? Por que responder essa pergunta, entender o que foi pregado? Por que isso é tão importante? Porque meramente ouvirmos a palavra não vai beneficiar ninguém. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele fala o seguinte, nos versos 24 ao 27, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas ele segue dizendo: e todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Duas pessoas ouviram a mesma palavra. Duas pessoas construíram uma mesma casa. Mas uma construiu sobre a rocha, porque ouviu e aplicou e pôs em prática a verdade que acabara de ouvir. Mas o outro também ouviu, mas não praticou, e portanto construiu a sua casa sobre a areia, uma vida sem fundamento, sem base. E a casa desabou. As mesmas dificuldades, as mesmas intempéries sobre as duas casas. Uma permaneceu em pé, a outra caiu. Tiago vai dizer o seguinte, 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não é terrível isso? Nós sermos chamados, achados, considerados enganados. Nós nos enganando. Nós mesmos. Não é terrível isso? Ouvimos a palavra, não a aplicamos, estamos nos enganando. Portanto, queridos, não é suficiente apenas nós ouvirmos a voz do pregador, ouvirmos a palavra. Os nossos corações, as nossas mentes, as nossas consciências, as nossas vidas devem ser trazidos ao alcance do julgamento da palavra de Deus, para que nós possamos ser mudados. Porque Cristo não está apenas tentando nos entreter através da proclamação da sua palavra. Ele não está simplesmente tentando preencher as nossas mentes com informação. Ele deseja ver as nossas vidas transformadas. E então é pelo poder e graça do Espírito Santo de Deus que a nossa vida será mudada, transformada.
A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus usa a palavra para mudar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas. Mais uma vez, Riley diz o seguinte: de nossa parte, como ouvintes da palavra, vamos levar conosco para a igreja não apenas os nossos corpos, as nossas mentes, a nossa razão, os nossos corações e as nossas consciências. Deus quer transformar as nossas vidas pela pregação da sua palavra. Vocês entenderam? Jesus diz aos seus discípulos: vocês entenderam? Qual é o objetivo de eu ensinar para vocês o que é o reino de Deus? Vocês estão entendendo? O que foi que Jesus fez nas 7 parábolas que contou aqui nesse sermão? Eu não vou falar sobre todas elas, mas algumas considerações, algumas aplicações práticas e óbvias nessas parábolas que Jesus contou. A parábola do semeador, Jesus vai advertir aqueles discípulos de que haverá muitos que rejeitam a sua mensagem. 4 solos. A palavra é semeada, cai em 4 tipos de solo, mas somente um desses solos produz. Como que isso se aplica a nós? Qual é a pergunta que devemos fazer quando lemos essa parábola? Nós estamos produzindo? O solo do meu coração é bom? A palavra caiu num terreno bom? A parábola do joio nos lembra que o reino é imperfeito agora. O reino visível, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós não devemos nos surpreender quando vemos um comportamento não cristão no meio da igreja hoje. Porque o Senhor já disse há 2000 anos que isso iria acontecer. Há no meio do povo de Deus gente que não é crente. Você está entendendo? Eu sou crente? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim. A parábola do fermento vai dizer para nós que nunca devemos subestimar o impacto do reino. Quando nós, como crentes, nos misturamos no mundo, alguma coisa vai acontecer. Não vai ficar do mesmo jeito. Ou a nossa palavra em vida será aceita, ou será rejeitada. Não há meio termo. O fermento causa um impacto. O fermento leveda toda a massa. A nossa vida como cristãos nesse mundo causa diferença, causa impacto. A parábola da pérola e do tesouro perdido, ela mostra para nós que o reino de Deus vale mais do que tudo na vida. Realmente o reino de Deus vale mais do que qualquer outra coisa para nós? Vale mais do que dinheiro, do que relacionamentos, do que filhos, do que esposa ou marido, do que a família? Vale mais do que o status, vale mais do que a influência, vale mais do que a popularidade? O reino de Deus vale mais do que a beleza? Vale mais do que qualquer outra coisa na minha vida? Estamos prontos a desistirmos de tudo por causa desse relacionamento com Cristo? Podemos dizer junto com o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, nada mais importa. Eu deixei tudo por causa de Cristo, eu considerei tudo um refúgio. A minha vida, a minha ascendência, o meu judaísmo, a minha religião, eu deixei tudo por causa de Cristo. Podemos dizer como Cristo, como Paulo, podemos fazer como ele. A parábola da rede, vimos semana passada, mostra para nós que o reino de Deus está todo misturado. Enquanto igreja visível, enquanto nos nossos dias,
Agora, eu sou um bom peixe ou sou um peixe ruim? Realmente fomos mudados pelo Evangelho? Nós somos agora uma pessoa que professa de fato crer, mas que nunca tivemos uma transformação real do coração? Nunca fomos transformados pelo Espírito Santo do Senhor? A graça da fé nunca nos alcançou? Portanto, queridos, a aplicação da palavra de Deus é essencial para o nosso crescimento. Aplicarmos as verdades de Cristo, aquelas que nós ouvimos num sermão, aquela que nós lemos nas nossas devoções pessoais, diárias. Um outro teólogo, Matthew Henry, diz assim: é vontade de Cristo que aqueles que leem e ouvem a palavra devam entendê-la. Portanto, é bom para nós, quando lemos ou ouvimos a palavra, examinar a nós mesmos e sermos examinados para saber se entendemos isso ou não. É exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. É exatamente isso que ele fez com os seus discípulos. Vocês entenderam todas essas coisas? Nós temos entendido a palavra de Deus? Nós temos procurado compreender o que Deus está de fato falando? E além disso, quando compreendemos, isso tem mudado a nossa vida. Tem mudado como temos visto, como vemos o reino, como agimos no reino. Temos entendido o reino de Deus. 52, então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Nós, os cristãos, devemos compreender a tarefa do ministro do Evangelho, do pregador e a natureza da mensagem que ele prega. Nós, os cristãos, devemos entender qual é essa tarefa. E Jesus chama aqui, nesse texto, de verdadeiro escriba aqueles que ouvem de fato a sua palavra e a explica corretamente. Tira do seu tesouro. Portanto, considera a palavra de Deus como um tesouro. Tira coisas novas e coisas velhas. Explica muito bem o que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não se livra do Antigo Testamento. Ele, de fato, ensina todo o conselho de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 27, ele diz assim, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Nós não devemos esconder nada da palavra de Deus. Não devemos mascarar nada da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz, nós devemos pregá-la, devemos ensiná-la, devemos expô-la. É por isso que um método que usamos aqui já há longos anos, e quero dizer para vocês que estou muito alegre, muito feliz, porque no primeiro domingo de março, hoje, 2019, faz 14 anos que eu preguei pela primeira vez nesse púlpito. E no dia, primeiro domingo de março de 2005, quando pela primeira vez subi nesse púlpito, que ele na verdade estava aqui desse lado, nós começamos a exposição em Efésios, capítulo 1, versículo 1. E fomos até o fim. E depois outros textos, outras cartas, outros livros. Em 6 meses pregamos uma boa parte de Efésios. Depois veio o reverendo Acácio, que muitos conhecem e muitos se lembram, que também tinha esse mesmo método. E ali foi pregado no tempo do pastor várias cartas, vários textos do Novo Testamento, como outros do Antigo Testamento. Creio que alguns lembram quando foi pregado Abacuque, por exemplo. Começava-se no primeiro capítulo, no primeiro versículo, até o fim, porque devemos pregar todo o conselho de Deus. Não devemos pular textos, não devemos escolher textos, devemos pregar na sequência o que a palavra de Deus deve e quer nos ensinar. Queridos, esse versículo 52
diz-nos assim, quero repetir: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus estava ensinando aqueles discípulos para que eles aprendessem para ensinar. Não era para eles reterem. Ele queria enfatizar que as coisas que ele estava dando para eles não eram coisas que deveriam ficar em seu poder, nos seus corações, mas eles deveriam compartilhar com outra pessoa, com as outras pessoas. Era por isso que ele estava ensinando para eles. Com quem quer que eles se relacionassem, eles deveriam compartilhar. Nós somos chamados a isso, queridos. É por isso que o Senhor nos dá essa verdade, nos dá o conhecimento do Evangelho, nos dá o conhecimento do seu reino, nos faz participar dele. É para que nós compartilhemos. Não é apenas para cultivar a nossa fé, não é apenas para nos edificar, mas é para que nós possamos compartilhar com os outros, para que os outros também possam abraçar a verdade do Evangelho, para que os outros possam também serem salvos. É por isso que ele compara aqueles cristãos, aqueles discípulos, com chefes de família. Qual é a obrigação de um chefe de família? Qual é a responsabilidade do líder de uma casa? A responsabilidade dele é prover o sustento da sua casa. Em todas as áreas, em todos os aspectos. Não é só trazer o dinheiro no final do mês. Mas é a responsabilidade de prover a sua casa, alimentar a sua casa. É a responsabilidade de fornecer o pão espiritual da sua casa. Essa é a nossa grande responsabilidade. E se nós não fazemos, não estamos fazendo, estamos pecando, estamos errando. Jesus aqui também compara aqueles discípulos com os mestres antigos da lei. E é interessante Jesus fazer isso, não é? Porque Jesus várias vezes acusou os escribas de estarem pregando a palavra de Deus de forma errada, equivocada. No próprio Sermão do Monte, não é? Nós podemos ver isso com muita clareza. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Os escribas, os fariseus, estavam ensinando a palavra de Deus, interpretando segundo a sua mente, segundo as suas convicções, os seus desejos, os seus gostos. E Jesus fala, não é assim. Eu vou ensinar para vocês o que é. E Jesus compara esses escribas com os novos escribas, com esses discípulos aqui. O que ele faz? Apesar dos desentendimentos todos que Jesus teve com esses fariseus, ele faz esse contraste, não é? Mas esses novos escribas, eles eram diferentes daqueles mestres da lei. Porque, de fato, o que eles deveriam ensinar, Jesus estava mostrando para eles, o que eles deveriam transmitir, era aquilo que eles estavam, de fato, aprendendo. Aquilo que eles estavam entendendo a respeito do reino. Como que eles se tornaram um discípulo do reino. O que significava para eles, de fato, serem discípulos do reino. Quando Jesus prega essas parábolas para aqueles discípulos, e nós estudamos essas parábolas nas últimas semanas, nós compreendemos o que é ser um discípulo do reino? Nós compreendemos o que é, de fato, sermos membros do povo de Deus? Nós entendemos o que é, de fato, ser um crente, ser um cristão? O que é ser verdadeiramente um seguidor de Cristo? Em primeiro lugar, ser um discípulo, ser alguém que pertence ao reino de Deus, significa muito mais do que ser um estudante da palavra, no sentido apenas de aprender coisas. É muito mais do que isso.
Ser um discípulo de Cristo significa ter a sua vida transformada. Viver de um modo diferente do que se vivia antes de fazer parte desse reino. Seguidor do reino não são apenas aquelas pessoas que aprendem uma verdade, mas que vivem uma verdade, ou a verdade que é ensinada. O Senhor Jesus disse, certa feita, quem quer ser meu discípulo, quem quer pertencer ao meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Algo prático. Queridos, nós não seguimos a Jesus apenas na mente e no coração. Nós seguimos as suas pegadas, nós pisamos nas mesmas pisadas de Jesus. Nós vivemos de maneira prática a vida de Jesus em nós. Em segundo lugar, a segunda coisa que nós vemos que Jesus diz aqui é que o escriba, que é o discípulo do reino, ele é considerado significativo aos olhos de Deus, num certo sentido. Pois ele é chamado aqui de chefe de família. Ele é alguém que é alimentado, enriquecido, para poder sustentar a sua família. Deus nos dá uma responsabilidade de sustentar espiritualmente a nossa casa. Mas Ele nos capacita para isso. O mundo pode olhar para um cristão e falar, que é um cristão? Que é um crente? Que é membro de igreja? Eles não são nada. O mundo pode olhar para nós como insignificantes. Mas Deus vê o nosso papel como algo profundo, como algo importante. O nosso papel como homens, como chefes das nossas famílias, é ser bênção. É ser bênção na nossa casa, é alimentar a nossa casa. E o nosso papel, em geral, como membros do reino de Deus, é compartilhar com os outros a riqueza que nós recebemos, a riqueza que temos desse reino. Nós temos a responsabilidade especial de provermos a nossa casa. Ele é como o chefe da casa que tira do seu tesouro para sustentar a sua família. Irmãos e irmãs, nós só podemos dar aquilo que temos. Ninguém dá o que não tem. O tesouro está aqui, disponível para nós. Se nós nos apropriarmos dele, nós temos com o que abençoar os outros. Temos com o que compartilhar com os outros. E por último, Jesus diz que o escriba tira do seu depósito coisas novas e coisas antigas. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Lembram-se quando Jesus, depois de ressurreto, ele caminha com 2 discípulos no chamado caminho de Emaús? O que é que Jesus conta para aqueles discípulos nesse caminho? O que é que ele prega para eles? Basta lermos o texto lá. Ele vai dizer que ele passou a discorrer desde Moisés, o Antigo Testamento. Desde as primeiras páginas do Antigo Testamento, revelam Cristo, mostram Cristo, apontam para Cristo. Queridos, nós jamais vamos entender com profundidade o Novo Testamento se nós não olharmos para o Antigo Testamento. E, obviamente, nós não vamos compreender o Novo Testamento. Nós não vamos compreender o Antigo se não tivermos o Novo. E não vamos compreender o Novo se não entendermos e nos apropriarmos também do Antigo. É uma aliança antiga
é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento, é uma nova aliança, mas formam a palavra de Deus. Portanto, queridos, é muito importante nós olharmos para este texto, para estas últimas palavras de Cristo neste sermão, e perguntarmos para nós mesmos: entendemos estas coisas? Nós temos o desejo de, cada vez que olhamos para a palavra de Deus, a lemos, a estudamos, de perguntar o que isso significa para nós? Que transformação é necessário na minha vida a partir do que acabamos de ler, acabamos de ver, acabamos de meditar? Devemos buscar todo o conselho de Deus. Queridos, não devemos nos satisfazer com menos do que isso. Não devemos nos satisfazer ouvindo meias palavras, meias verdades. Não devemos nos satisfazer com nada menos do que todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. Não apenas parte da Escritura, mas toda a Escritura. Devemos receber e compreender toda a palavra de Deus, como devemos compartilhar toda a palavra de Deus. Somos cristãos? Fazemos parte do reino de Deus? Compreendemos a sua palavra? Desejamos compreendê-la? Desejamos que ela de fato transforme as nossas vidas? Desejamos compartilhar essa palavra que transformou a nossa vida? Desejamos tirar do tesouro que recebemos coisas velhas e coisas novas para abençoar? Se desejamos, de fato, compreendemos o que é o reino de Deus e o que é ser o discípulo de Cristo. Não devemos, portanto, apenas acolher a palavra nas nossas mentes, nos nossos corações, mas devemos expô-las, devemos compartilhá-las, devemos vivê-las. Por mais simples que pareça ser. Que seja assim comigo e com você, para a glória do nosso Deus. Amém.